e eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Observe o que a palavra diz. A palavra diz que a graça de Deus, a graça de Jesus, foi dada a nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo tem um dom, o dom dele, o dom de Cristo. Nós recebemos, cada um de nós recebemos a graça, na medida de acordo com o dom dele. E você percebe que Jesus Cristo está no início. Lá no princípio, João vai dizer, no início, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo tem o poder de criação, Jesus Cristo tem o poder da execução, de colocar coisas, de executar coisas. Ele era o verbo. Olha a profundidade do que João diz que sem ele nada teria acontecido. Sem ele Gênesis 1 não existia. Ele é peça fundamental, ele é o verbo, ele é a palavra. E você vai perceber que quando Deus criou tudo, ele criou tudo a partir da palavra. A única coisa que Deus não criou a partir da palavra foi o homem. E ele diz que quando ele vai criar o homem, ele reúne toda a trindade segundo aquilo que a gente crê, e diz: façamos então o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e faz o boneco de barro e sopra nas narinas o sopro de vida, e ele vem à vida, e o Senhor o abençoa. Mas antes disso, fora o homem, todas as outras coisas foram criadas a partir da palavra. Haja luz, haja palavras, o verbo. João vai dizer que Jesus fez isso. Jesus era o verbo. Jesus tem o poder de entrar com a palavra e sair dali alguma coisa. O sol só é o sol porque Jesus estava lá dizendo que ele fosse do jeito que ele é. A lua só é lua porque Jesus estava lá dizendo para ela ser como ela é. As estrelas só são estrelas porque Jesus estava lá dizendo para elas serem como ela é. O mar só vai até aquele limite porque Jesus estava lá determinando que o mar chegasse até aquele limite. Ou seja, você vai perceber que existe uma coisa chamada ecossistema, tanto na Terra, no planeta, quanto em toda a galáxia. Aquilo que nós ainda não alcançamos, tudo vive em perfeita harmonia. E tudo só vive em perfeita harmonia porque foi criado por Deus, pela palavra, pelo verbo. O verbo é peça fundamental da criação, e no processo da criação ele cria cada um com a sua função, e cada um obediente à sua função e ao seu propósito. É por isso que o sol nasce na hora certa, se põe na hora certa, a lua vem, e cada um tem a sua função, e o fato de cada um desempenhar a sua função é que dá o equilíbrio, o crescimento e o desenvolvimento do planeta. As árvores só crescem porque todo o resto está cumprindo o seu papel.
Os animais só desenvolvem porque tudo está cumprindo o seu papel, e tudo cumpre o seu papel porque foi criado pelo Verbo, o Verbo Jesus Cristo. Esse mesmo Verbo que construiu todas essas coisas, o mesmo Verbo que concedeu o dom ao sol de ser o que o sol é, o mesmo Verbo que deu o dom aos leões e aos animais mais diversos, a água doce, a água salgada, tudo que existe, tudo que cumpre o seu papel, tudo que tem o seu dom dado por Ele, porque todos receberam o dom de Cristo, e isso vem para a nossa vida. Paulo está mostrando para a gente e chamando a gente. Você precisa ler a carta. Eu tenho batido nisso aqui no Caminho Church, eu tenho batido isso aqui. Nós somos a igreja, e se nós somos a igreja, nós temos que saber quem nós somos. Imagina você, eu já disse isso, vou repetir, e não vou cansar de repetir, até que a gente aprenda, até porque a palavra ensina que a gente deve inculcar aos nossos filhos, a palavra ensina isso, que nós devemos inculcar nos outros, inculcar em nós mesmos, falar incansavelmente sobre a mesma coisa, até que aquela coisa fique inculcada na mente da gente. E se tem uma coisa que eu vou inculcar na cabeça do Caminho Church, e essa igreja terá essa marca, é uma igreja que sabe a palavra. Pense você comigo, você recebe um WhatsApp de alguém importante, você tem um futuro para desenvolver, nós estamos na crise, e você recebe uma mensagem de WhatsApp de emprego. Emprego é importante nessa época de crise, sim ou não? É lógico que é importante, uma oportunidade de trabalho, você recebe. Eu pergunto para você, você deixa para amanhã para ler? Você está desempregado, está sem emprego, recebe um WhatsApp que quando chega para você diz, tem um emprego para você, você deixa para ler amanhã ou você lê na hora? É bom para você um emprego. Você lê na hora, você sabe o que é na hora, e você já está habilitado, inclusive, para falar para outra pessoa, recebi um WhatsApp, assim, dito isso, aquilo e aquilo. A vaga é de tantos reais, trabalha de segunda a sexta, é tanto não sei o que, isso e aquilo, tudo certinho, você sabe. Não só sabe como fala para os outros. Por que você sabe falar para os outros? Porque é relevante aquilo para você, é importante para você. E você dá atenção na medida que aquilo é relevante e importante para você. É por isso que alguns WhatsApps você só responde 2 semanas depois, se é que você responde, porque não é relevante. Você dá atenção e grava o que é relevante, você não dá atenção e não grava o que não é relevante. Se nós somos crentes e nos entendendo a palavra, somos filhos de Deus, segundo a palavra, então nós temos a obrigação de conhecer a palavra. Porque nós estamos voltando, eu já disse, vou repetir, nós estamos voltando à época do clero e do laicato, da época da igreja católica, onde só os sacerdotes tinham acesso à Bíblia. O leigo não podia ler Bíblia, era proibido ler Bíblia para as pessoas. Não é o Adriano, o historiador. Os homens não podiam ler a Bíblia, somente os sacerdotes liam a Bíblia. Mas isso é por obrigação. Hoje, por conveniência, as pessoas não leem a Bíblia porque é cansativo, é chato. É mais fácil ir para a internet e ver um vídeo de algum pregador que vai entregar tudo pronto e mastigado. Mas a grande verdade é que quando você for embora daqui, possivelmente você não vai lembrar do que eu falei. Algumas coisas você lembra. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, você entende que ela é importante, e você não olha mais como um WhatsApp desconsiderável, em que você lê e nem lembra o que foi lido, você entende que aquilo é importante para você, então você lê e você grava e fica habilitado para contar para outra pessoa o que estava escrito. É isso que a gente precisa exercitar aqui no Caminho Church. O que a carta de Efésios fala? Nós não sabemos o que a carta de Paulo aos Efésios fala, porque de fato não se tornou relevante para muitas pessoas, mas vai voltar a ser relevante para nós, e a gente já está habilitado para saber. A gente aqui no Caminho Church já tem condições, alguns já tem condições de dizer, não, o que Paulo fala aos Efésios é colocar a gente no nosso lugar de filho, de povo de Deus, da mesma família, e depois nos dar algumas cobranças para nós nos posicionarmos em relação a isso. Por isso é importante a gente saber o que está escrito na carta, e a outra carta, e aos Coríntios, o que diz? Diz tal coisa, porque é importante, é relevante. Veja bem, não nos dá um emprego, nos dá a vida eterna. Amém? O problema é que o emprego sacia a fome da hora. O emprego sacia a necessidade do momento. E a vida eterna sacia a necessidade da hora que a gente realmente vai precisar. A diferença é que emprego você perde um hoje e ganha outro amanhã. A vida eterna não, quando você perde você não ganha outra.
ela é o final. E eu já disse para vocês isso, vai chegar o dia que a gente vai chegar diante dele, e naquele dia não vai ter outra opção. Já expliquei, já preguei isso aqui, está lá nos vídeos lá, o dia que o advogado vira o juiz, e aí acaba a conversa. O nosso problema é que o nosso advogado será o nosso juiz, e quando a gente chegar diante dele e dizer assim, pô, eu não tive a oportunidade, ele vai dizer, o quê? Eu era o teu advogado, irmão, tu teve toda a oportunidade do mundo, só que agora eu sou teu juiz, eu sei o que tu passou, eu sei as oportunidades que eu mesmo te dei como advogado, te perdoando, te libertando, te dando salvação, te dando perdão de todos os teus pecados que tu não aproveitou. Agora tu está aqui dizendo para mim que não tem oportunidade, agora não tem mais o que fazer, e ali acaba a conversa, e aí a gente vai sentir a necessidade de saber o que estava escrito nas cartas, porque elas talvez dariam a condição e as ferramentas para a gente se manter firme até o dia que nós vamos encontrar o Senhor Jesus na glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas ele, voltando aos dons, Paulo está dizendo que segundo a graça, Jesus Cristo deu dons aos homens, a cada um de nós, ele deu dons. Veja bem, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deu dom ao sol, deu dom à lua, deu dom às estrelas, deu dom aos homens, segundo a sua graça. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que nós somos? E Paulo vai deixar isso muito claro para a gente nessa carta, em outros momentos da palavra, vai deixar muito claro para a gente que a gente na verdade é um corpo. Um corpo. Ser do corpo é ter funções no corpo. Uma prerrogativa de quem é do corpo é que quem está dentro do corpo está em constante atividade em favor do corpo. Perceba uma coisa, que estar sentado numa cadeira da igreja não te faz parte do corpo. Não te faz. Estar dentro não te faz corpo. Porque o câncer está dentro. Mas está dentro para a destruição. Ele está dentro. Você nunca parou para pensar nisso? O câncer não está fora, o câncer está dentro. O câncer não é uma faca. O câncer é uma célula morta. O câncer é uma célula destrutiva. É uma célula má que está dentro do corpo, mas não é do corpo. Ela está ali para destruir o corpo. Ser do corpo é estar em plena atividade em favor do corpo. Você está sentado aí agora, mas você pode ter certeza que as suas células estão se movendo em favor do corpo. O corpo está ali, e quando Paulo identifica a igreja com o corpo, ele está exatamente identificando a igreja com o corpo de fato e de verdade. Não é simplesmente uma simbologia, é um corpo cuja cabeça é Cristo, e nós somos o corpo. Estar dentro não significa que a gente é do corpo. O vírus está dentro. O coronavírus está dentro da gente. De mim, graças a Deus, não. Misericórdia. Fiquem em paz. Pouco vai todo mundo embora da igreja. O pastor está com vida. Não, mas ele está dentro das pessoas. O vírus não está fora, está dentro, mas não é do corpo. Está ali fazendo mal. Então você tem que ter muito cuidado em estar dentro e ficar à vontade. Não fique à vontade estando dentro. Entenda a noção de corpo, e o que Paulo está falando aqui. Está falando aqui no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus em Jesus Cristo deu os dons para nós, para que o corpo seja edificado. Nós não somos um corpo pleno,
Nós estamos em processo de edificação, mas para que o corpo funcione, para que o corpo ande, para que o corpo desenvolva, que somos nós, a igreja, para que nós realmente nos tornemos um corpo saudável tem todos os seus itens. Um corpo saudável tem todas as suas células, todas as suas partes, trabalhando dentro do seu dom. Cada um de nós recebeu um dom. O que Paulo está dizendo é que aquele que é do corpo de fato, ele recebeu um dom, e esse dom é para a edificação do corpo de Cristo. O corpo vai sendo edificado, o corpo vai sendo construído. Observe que edificar fala sobre construção, e construção é isso mesmo, é construir o corpo de Cristo. Até que as pessoas, ao olharem para nós, comecem a enxergar em nós a manifestação de Cristo na vida da igreja. Só que para que isso aconteça, é necessário que primeiramente nós saibamos qual é o nosso dom, qual o dom que Deus nos deu, e Ele deu o dom a todos. Todos nós temos um dom. Nenhum de nós que é corpo, não é que está dentro. Todo aquele que é corpo recebeu um dom. Só que nós fomos levados pelo mesmo problema que Samuel enfrentou. Observe bem, você sabe a história de Samuel com Davi? Você conhece? Eu vou explicar para você a história de Samuel com Davi. Samuel, um menino de uma mãe estéril, foi oferecido a Deus como oferta, porque a mãe era estéril. Se ela recebesse um filho, ela daria o filho. Ana, ela daria o filho para Deus, e quando ela recebeu o filho, ela levou o filho até o sacerdote Eli, e deixou o filho para ser criado ali no templo. Ei, Samuel cresceu no templo. Samuel teve experiência com a voz de Deus desde que era criança. Você lembra disso? Samuel está deitado, já morando no templo, junto com o sacerdote Eli. É outra história. Ofni e Finéias estão aprontando, mas isso é outra história. E Deus está constituindo uma nova história a partir de Samuel. Glória a Deus por isso. Mas Samuel está deitado, dormindo no templo, e ele ouve a voz: Samuel, Samuel. Samuel corre para o profeta e para o sacerdote e diz: ô sacerdote, o senhor me chamou? Ele disse: não te chamei. E o profeta e o Samuel volta de novo a dormir. Samuel está dormindo de novo, ele ouve a voz: Samuel, Samuel. Ele vai ter de novo com o sacerdote ali, e o sacerdote diz: eu não chamei, Samuel, pode voltar a dormir, tranquilo. Samuel volta a dormir, e ele ouve de novo a voz: Samuel, Samuel. Ele volta para falar com o sacerdote entende o que está acontecendo, aleluia. E o sacerdote diz assim: não, Samuel, quando tu ouvir de novo, tu diz assim: fala, Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala: eis-me aqui, Senhor. E Samuel volta, e quando ele volta, ele ouve a voz de Deus. Ainda é menino, glória a Deus, ainda criança, menino, ele ouve a voz: Samuel, Samuel. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E Samuel recebe a palavra de Deus ali. Ele conta para o Eli, meio que temeroso, mas a grande verdade é que o profeta Samuel foi um profeta criado, acostumado a ouvir a voz de Deus. Acostumado. Era o rei, aleluia, o rei rejeitado. Deus rejeitou o rei. Olha para Samuel e diz: Samuel, eu rejeitei o rei, eu vou ungir um rei da casa de Jessé. O belemita vai lá na casa dele e unge um rei de lá para mim. Samuel vai lá, e quando ele chega na casa do Jessé, ele diz: Jessé, Deus me mandou aqui para ungir um rei da tua família. E o Jessé chama os filhos, aleluia. E quando passa o primeiro, eu não me lembro o nome, se é Abinadab, Eliabe, né? Eliabe, depois Abinadab, Eliabe passa na frente. Eliabe era lindo, um homão. Diz os historiadores que Eliabe era o segundo homem mais alto que existia depois do rei. Era o homem mais alto que existia em Israel. Quando Samuel olha para o rei, pro Eliabe, olha aquele homem, e ele diz assim: esse é o homem que Deus vai ungir rei aqui? É esse. Ele olha, e quando ele vai ungir, o Senhor fala com ele: Samuel, ei Samuel, eu não escolhi esse não, Samuel. Tu olha com o olho humano, tu olha por fora, eu olho lá dentro no coração, Samuel, esse não. E Samuel segue os filhos até que acabam os filhos. E Samuel pergunta: tá, mas e Jessé, cadê acabaram os teus filhos? Jessé diz assim: não, tem mais um. Veja bem que o que Deus tinha escolhido nem contado na mente do pai estava lá fora. E ele: não, nós não vamos sentar enquanto ele não chega. E quando ele chega, o Davizinho miudinho, pequenininho, o menor da casa do pai dele, ele chega, o Senhor: bom, então é esse aí, Jessé, pode ungir esse, que esse é o rei.
E Jessé unge o menorzinho, unge o pequenino, e ele era tão pequeno em relação aos demais, em relação ao próprio rei, que você vai ver que quando ele vai usar a roupa, ele não consegue usar porque ele é pequeno e não cabe, é muito grande para ele. Mas foi esse que Deus escolheu. Agora eu pergunto para você, veja bem, Samuel pequeno, desde criança, acostumado a ouvir a voz de Deus, ele chega diante do futuro rei, da futura unção do rei. Samuel chega na presença dos filhos de Jessé e erra, enxerga com olhos humanos, quase que ele coloca o rei errado, por enxergar errado. Talvez não aconteceria com Saul o que aconteceu, o rei com Davi, se tivesse ungido errado. Ele errou. O homem acostumado com a voz de Deus confundiu as coisas, pois essa síndrome de Samuel, ela tem entrado na igreja. Então hoje nós olhamos para os dons de maior destaque e nós achamos que esses são os dons de Deus. Nós olhamos para os dons do altar, nós olhamos para os dons dos nomes, e nós confundimos e colocamos no nosso coração, às vezes, o desejo e o sentimento de que só teremos dom quando ocuparmos os lugares de destaque, quando na verdade não é assim. Você vai se surpreender no céu, irmão. O céu vai trazer surpresas. O céu vai ser surpreendente, porque no céu haverá pessoas que passaram a vida inteira limpando a igreja, arrumando as coisas da igreja, com amor no coração, sem aquele sentimento de facção, aquele que tenta rondar o pensamento de quem às vezes faz os trabalhos na igreja, de recolher o lixo, de limpar as coisas. A gente faz também, mas às vezes, eu sou igrejeiro, eu sei disso, às vezes a pessoa está fazendo aquilo e o diabo entra lá dentro dela dizendo assim: olha aí, ó, viu, só tu limpando, os bonitos não querem, só tu, os bonitos só querem o altar. Os bonitos do altar não querem limpar a igreja, só tu. Eu não estou falando disso aí não, irmão, porque isso aí é deixar o coração ser assediado pelo diabo. Eu estou falando daquele puro, aquele que limpa e azar, não tem problema, quem faz, quem não faz. Eu estou aqui de coração fazendo a minha parte para Deus. Recebe, pai, e ele limpa a igreja, ele arruma as cadeiras, ele passa álcool gel nas cadeiras, e ele está ali vivendo a vida dele, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de fé. Ele está ali, fala para o parente, fala para o vizinho, trabalha na portaria, sei lá, do prédio lá, fala para os condôminos lá da palavra de Deus, e fala das coisas, fala para os colegas do ônibus, mas ninguém sabe o nome dele e dela. Ele está ali, e aí vai chegar no céu, e aí chega no céu aquele que tem o dom, e Deus olha para ele, pois tem o dom, né? Fez para ti, fez para teu orgulho, fez para teu nome, pregou a palavra difícil, para que no final das contas, todo mundo olhasse e dissesse: uau, que pregador. Estudou para impressionar. Teu Deus é o teu coração. Eu nem te conheço, nem sei quem tu é. Agora tu eu conheço pelo nome. Eu lembro das tuas lágrimas lá na igreja limpando todos os dias. Eu te conheço. Eu te conheço, tu eu sei quem tu é. Glória a Deus. Então o céu vai revelar surpresas de pessoas que aqui se achavam grandes e pessoas que aqui se achavam pequenas. E lá no céu, meu irmão, lá o jogo é completamente ao contrário, porque aqui nós olhamos com o olho que está por fora, mas Deus está olhando lá dentro do coração. Então quando nós olhamos por isso, nós abrimos mão de dons essenciais para a igreja. Ninguém vê a brita, Adriano, todo mundo vê a janela. Ninguém vê os ferros do alicerce, todo mundo vê a pintura, a toque de seda, souvenir, que custou R$600 a lata. Todo mundo vê isso. A telha, como é que é o nome? A telha, não é de barro não, colonial. Todo mundo vê a telha colonial. Todo mundo vê as aberturas, ô Lucas, as aberturas de madeira nobre, a porta, aquela porta de 15 metros de largura, com um pega-mão de puxar, que a pessoa passa metade do dia abrindo porta.
aquele sonho de consumo. Ninguém vê a brita que está lá embaixo, ninguém vê o ferro que está lá embaixo. E eu vou dizer uma coisa para você, que é o que importa, é o ferro lá embaixo, é a brita lá embaixo. Só que as pessoas trocaram isso, não querem mais isso. Ninguém quer ser pedra de alicerce, ninguém quer fazer o trabalho simplesinho, aquele trabalhinho quietinho, diante de Deus. Eles querem as grandes coisas, porque a síndrome de Samuel pegou a gente, a de olhar para a aparência e dizer, é isso que Deus quer, quando na verdade Deus não queria isso. Deus queria que você fosse lá cuidar das ovelhinhas quietinho, pequenininho, simplesinho, porque de lá Deus ia fazer grandes coisas através da sua vida. Observe o quanto é importante que Paulo está falando que Deus deu os dons aos homens, que Jesus, conforme o dom dele, ele concedeu dons aos homens, e esse dom, quando entra em ação, ele alicerça a igreja. O problema é que as pessoas, elas não querem ser mais aquele dom do alicerce, a pedrinha que alicerça a igreja. Não, elas não querem mais. As pessoas querem as coisas grandes, ou grande ou nada. Elas não querem o simples, mas é o simples que sustenta a igreja. Paulo está falando sobre uma igreja sustentável. Paulo está falando sobre uma igreja que não quebra. Paulo está falando de uma igreja que não tem rixa dentro dela. Paulo está falando de uma igreja que não tem confusão no meio dela. Paulo está falando de uma igreja unida. Paulo está falando de um corpo, é o que ele fala no 4, capítulo 1, é uma igreja unida, um corpo só, um pensamento só. Tanto que quando Paulo fala que nós devemos andar do modo digno que fomos chamados, preguei domingo passado, a primeira coisa que ele fala é humildade e mansidão. Ele não fala de oração e jejum. Paulo não diz assim, então vocês têm que ser uma igreja verdadeira, vocês têm que ter oração e jejum. Não, vocês têm que ser uma igreja verdadeira, andar de acordo com a vocação, humildade e mansidão em primeiro lugar. Mas hoje parece que essas coisas foram trocadas e humildade e mansidão foi colocado lá no final. Vocês entendem? Paulo está falando de corpo, de uma igreja sustentável, de uma igreja que não quebra, de uma igreja que não tem dificuldades, uma igreja que vence. Observe bem. Eu vou continuar, estamos no 12, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Não é um só, é todos. Acontece que o todos chegar até a estatura da varonilidade de Cristo depende de mim, depende de você, para que chegue. Um depende do outro, porque é um corpo. O que Deus me deu não é para mim, o que Deus me deu é para o outro. Me diz um órgão no teu corpo, me diz um, que recebe a sua habilidade para si mesmo. Os olhos são para enxergar, para alimentar a mente. Os olhos não acabam em si mesmo. Um dedo tem função em relação ao outro. A mão pega as coisas para levar à boca. Todo o corpo existe em função do outro. Você já parou para ver? Você já viu glóbulos brancos? Eu nunca vi ninguém dizer assim: eu queria ter mais glóbulos brancos. Você vai dizer, eu ouvi alguém dizer assim: eu queria ter olhos verdes, eu queria ter olhos azuis. Você nunca vai ver alguém dizendo: eu queria ter glóbulos brancos fortes e resistentes. Você nunca vai dizer. Mas quando você corta a mão, o que importa? Os glóbulos brancos, os anticorpos ou os olhos azuis? Quando você está entre a vida e a morte e você precisa de um organismo forte, do que valem os olhos azuis?
Mas ninguém quer essas coisas. O corpo também tem isso. Eu falava agora no culto das 6 que o corpo de Cristo tem os seus tendões. O tendão que é o comando da cabeça, que é Cristo. Livra a mão dos maiores perigos. Às vezes a mãozinha está indo lá. Às vezes a mãozinha está indo lá para o fogo, para a faca. Os olhos, olha como isso é maravilhoso, gente. Os olhos num relance enxergam que tem o perigo. Os olhos mandam a informação ao cérebro, o cérebro aciona os tendões e o tendão puxa o braço de volta para cá. Tendão é duro. Tendão é bruto. Tendão não é sensível. Tendão não é a pelezinha do rosto, a pelezinha da mão. Tendão é bruto. Você não cruzou talvez com um irmão tendão na tua vida? Eu já. Os irmãos e irmãs tendões estão pouco preocupados com a nossa sensibilidade. Eles estão preocupados com a nossa salvação. Então quando você está indo para o caminho mau e o tendão observa, o olho enxerga, o tendão é acionado pelo Espírito Santo de Deus, porque é corpo, e o tendão vai lá e dá um sacudidão. Onde é que tu vai, rapaz? Está fazendo sem ser o pecador, não é da igreja, rapaz, é de Deus, rapaz, presta atenção. Não sei se você já foi impactado pela ação de um irmão ou de uma irmã tendão, mas eu já fui. É até meio bruto o jeito que eles encontram a gente, mas eu já fui salvo do fogo e dos espinhos e das facas da vida por causa de tendões que me deram um sacudidão. Aquele irmão de palavra dura, aquele irmão de palavra firme, aquele que nós às vezes temos como insensíveis, são partes do corpo. Talvez tem tendões na igreja que nunca vão subir no púlpito, mas sem eles muito de nós se perderia. Você não dá valor para as cartilagens que estão entre os seus joelhos, entre as suas juntas, e Paulo vai falar inclusive sobre isso, sobre as juntas mais à frente. Você não dá bola para as cartilagens. Quem dá bola para a cartilagem? Quem é que diz, eu gostaria de ter boas cartilagens? Ninguém dá bola para isso, mas é a cartilagem que na hora que os irmãos estão se ferindo, ela que entra no meio. Diz assim, não fica assim não, capaz. O irmão ali, ele estava nervoso, está com problema na família, fique em paz, querido. Não é nada, isso foi coisa de nada, fique em paz. Não deixa entrar no teu coração, fica tranquilo, vamos morar junto. Não vamos deixar que esse mal se aumente. Ah, Felipe, isso é besteira. Besteira? Igrejas arrebentam, se destroem por falta de cartilagem. Irmãos se brigam e causam divisão na igreja por falta de cartilagem. Mas nós não damos mais valor para isso. Nosso valor é quem está no altar. Essas pessoas são importantes, você é importante dentro do dom que Deus te deu. E você precisa saber que Deus te deu dons. E está na hora de você se envolver com o corpo de uma vez. Qual é o teu dom, irmão? Para com isso, essa coisa daqui para lá não funciona, não existe, não é assim. Caminho Church não é assim, nunca será, não vai ser. Eu vou morrer ensinando isso, eu vou morrer falando isso, eu vou lutar com todas as minhas forças para que você pare de depender daqui para lá, para que você não pense que a bênção é para você guardar e ir para casa feliz com ela. Toda a bênção que nós recebemos, somente recebemos para abençoar alguém. É a mágica do corpo de Cristo. Tudo que eu recebo não é para mim, é para o outro. Logo, tudo que ele recebe é para mim também. Então eu dou e recebo, eu abençoo e sou abençoado, porque somos um corpo. E assim a gente vai crescendo, assim a igreja cresce. Esse ditado do inferno que diz que não nos importamos com quantidade, o que importa é a qualidade. O que importa é a qualidade? Então está aqui. Aleluia.
para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso aqui é forte demais, mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque a palavra vai ficar ácida demais, deixa para outro dia. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vocês estão entendendo o corpo aqui? Cresçamos em tudo na cabeça, aquela que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um corpo bem ajustado aumenta, um corpo bem ajustado cresce. Você quer saber por que o caminho cresceu tão rápido? Por que o caminho no meio da pandemia não para de crescer? Eu vou dizer para você, porque até hoje nós nos esforçamos, desde quando a igreja era pequenininha lá naquele lugar, nós nos esforçamos para cada um de nós desempenhar a nossa função no corpo. Ah, Felipe, mas eu não sei qual é a minha função. Se você não sabe qual é a sua função, você pode ter certeza que alguém está precisando de você. Alguém está precisando de você. A unha é besteira. A mão só consegue ter agilidade para fazer o que ela faz, por causa que as unhas protegem. Você já perdeu alguma unha para ver? Perde a unha do pé, nem meia consegue colocar, irmão. Nem meia consegue colocar. Ah, não faz falta. Faz falta. Ei, você que está aqui, você que está aí na transmissão, você faz falta. Corra para descobrir os seus dons. Já sabe o seu dom? Está desenvolvendo ele? Então corre para o outro. Busca o outro. Ah, conseguiu, o outro está desempenhando os dois. Busca o outro. Daqui a pouco você corre lá, ajuda não sei o que, corre lá, faz tal coisa, e Deus vai te usando. Deus vai usando você dentro da estrutura do corpo. Aleluia. Agora você precisa entender uma coisa aqui, para a gente concluir, que a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo deixa, já falei, vou repetir, Paulo deixa de nos orientar a respeito de quem nós somos, e a partir do 4, Paulo começa a ensinar a gente o que a gente deve fazer, a partir de quem a gente é. Então, já que eu sou, então eu agora preciso me esforçar para ser e para agir de acordo com aquilo que eu sou. Bom, então aí você acorda num belo dia e é exatamente assim. Um dia você recebe um convite, você chega na igreja e você gosta, e você é tocado pela palavra, os louvores tocam em você, você parece que estão falando com a tua vida, e você sai daqui pensando naquilo, com vontade de voltar no outro dia, e aí pronto, você está dentro do corpo, acabou, está dentro, e aí você começa a crescer, a ser curado nas coisinhas que você tem, você começa a ser tratado, e aí você entra e todo o corpo vem. E eu acho interessante isso, quando tem um transplante de algum órgão, e o órgão é colocado ali no transplante, todo o corpo trabalha para que aquele órgão faça parte, para que ele comece a entrar e faz parte da engrenagem, e você entra dentro do corpo, e aí o corpo começa a trabalhar para você, e aí você recebe uma mensagem do WhatsApp, e aí você recebe uma ligação de alguém, e aí alguém passa, fulano, que bom que você foi lá, e aí o corpo começa a colocar você para dentro, e você vai sendo curado das feridas que você tem, seu casamento começa a ser abençoado, sua família começa a ser curada, e você começa a se tornar parte, daqui a pouco você conhece as pessoas pelo nome, daqui a pouco você está dentro do culto com a mão para cima dizendo glória a Deus, e pronto, você está dentro do corpo, faz parte.
E aí quando você está dentro do corpo, e você está aí como você está agora eu estou dizendo para você, você sabe que é filho? Sei, eu sei que sou filho. Você entende que é crente? Sei que eu sou crente. Agora eu posso dizer que eu sou crente. Você sabe que é filho? Sei que eu sou filho de Deus. Então vamos lá, qual é o teu papel no corpo? Pois é, eu não sei. Então vamos começar a descobrir. E você vai descobrindo e vai aprendendo. E vai aprendendo até que isso começa a acontecer. E você começa a entrar em ação. E agora o corpo depende de você. Aleluia, agora depende de você. Não, você, irmão, você não faz ideia do que eu estou falando. Eu estou falando de corpo, e o corpo são várias pessoas. O Marcos é corpo. O Marcos é corpo. Amém? Vamos dizer que o Marcos está ferido. Vamos? O Marcos está ferido, tadinho. Quem não se fere? Quem não se fere na vida? O Marcos está ferido. É lógico. É um exemplo, lógico, né? Vocês entendem, né? O Marcos está ferido. Só que a ferida do Marcos é mais profunda. É uma ferida, o Marcos é alguém relevante no corpo. Assim, é alguém que é como se fosse uma veia aorta no corpo, sabe? Aquele que ele é útil ali, aqui, ali, lá. É um nervo ciático. Entendeu não? Ele vai da ponta do pé até lá a cabeça, abençoando um monte de gente. Entendeu não? Entendeu não? É o nervo ciático do corpo. Só que ele está com problema. Não é? Está com problema, tadinho. E o problema dele, como é nervo ciático, afeta todo o... Entendeu não? Aí o que Deus faz? Deus faz lá as mãozinhas. Eu estava vendo na internet esses dias. Faz as mãozinhas lá. Aí vai lá a mão. Vai lá a mão do outro lado. A mão... o pé, vai lá no Marcos. Vem cá, Marcos, nós vamos te colocar numa posição de cura. Aí vai lá fazer as posições lá de cura e de ajuste do nervo ciático. Eles vão lá e vão ajustando, e o nervo ciático vai melhorando, e a igreja vai voltando de novo. A igreja começa a andar devagar. Eu estou aqui, eu sou o pastor da igreja, eu sei como funciona. A igreja começa a andar devagar, às vezes a gente não sabe por quê. Tem um nervinho ciático da igreja que está com problema e a gente não sabe. É só um irmão, mas ele é um nervo ciático. Você não sabe, ele ora por um, olha para o outro, visita para o outro, liga para o outro. Você não faz ideia do quanto ele faz falta. É simples, ninguém vê, não é olho azul, mas é nervo ciático e faz falta, está doente. Então o corpo começa a mexer com ele, o corpo começa a ajustar ele, o corpo começa a curar ele. Aí eu pergunto para você, eu posso fazer isso, irmão? Eu não sou mão. Mão é você. Aleluia, eu não sou mão, eu sou pé. Mão é você, irmão. Eu não vou. Aí você já vê, eu falo com ele, aconselho ele, dirijo ele, oro com ele, não adianta nada. Porque não sou eu que resolvo, são as mãos. Mas cadê as mãos? Cadê você, mão? Onde é que você está? Você está aí lutando para ser cabeça, mão. Você está lutando para ser outra coisa que você não é, irmão. Lógico, você queria ter olho azul, né, irmão? Você queria ser olho, mas não, você vai ser um péssimo olho. Seja uma boa mão, glória a Deus, e socorra o teu irmão. Isso é corpo, igreja. Isso aqui é igreja. E tudo que passa disso é procedência do maligno. Tudo que passa disso é obra do diabo. É um corpo doente, defeituoso, e todo mundo está feliz com aquilo. É uma igreja dividida, é uma igreja cheia de rancor, é uma igreja mirrada. Tem mão mas não pega, tem pé mas não anda, tem olho mas não vê. É uma igreja morta, tem nome de que vive, mas é morta. Tem placa de igreja, tem nome de igreja, tem cadeira de igreja, tem pregação de igreja, tem palavra de igreja, mas não tem membros no corpo. Tem um pastor e pessoas ouvindo uma palavra de alívio da mente, uma palavra de toque nas emoções, uma palavra que faz você até falar língua estranha, mas agir no seu dom não faz. Não faz. Felipe, mas dom é profecia, língua estranha é mentira do diabo. Dom é tudo. Dom é que Deus deu para você, que ninguém vê. Glória a Deus. Dom são as línguas estranhas, mas dom também são a ausência da aquele silenciosinho que está lá. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Tá bom hoje, senão eu vou até às 11. O Edson pede oração pela filha que vai fazer a cirurgia amanhã.
E a Marli pede oração pelo Jonathan, filha do Edson e o Jonathan. Filha do Edson e o Jonathan. Nós vamos orar para essas duas pessoas hoje na hora da oração. Meus irmãos, o que eu estou pregando para você aqui é pedra fundamental do caminho. Pedra fundamental do caminho. Isso aqui é o caminho church. Se alguém perguntar para você, me defina a sua igreja, diga para ela, minha igreja é um corpo. Fala para ela isso aqui, ó. Fala para ela isso aqui. Eu fico curioso para conhecer a tua igreja é preta, moderna, teu pastor é jovem. Porque para pastor eu acho que eu sou jovem, né? Esses dias, sai daqui, rapaz. Esse dia teve uma situação na igreja que veio muita gente de fora, que não era da igreja, e eu aqui, e alguém me apresentou, esse aqui é o pastor. Esse cara aí. Define a tua igreja para mim. De quem? Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso aqui é caminho church. Cada parte fazendo o seu papel, todos entendendo que são do mesmo corpo, e aí ninguém briga um com o outro. Pode até haver alguma desavença, mas como é tudo corpo ligado à mesma cabeça, eles logo vão entrar em harmonia, e eles vão seguir em paz. Aquele que não é corpo, infelizmente vai embora, porque se tem uma coisa que o corpo também sabe fazer, é eliminar corpo estranho. Quando é corpo estranho, a palavra fala. Quando Paulo elogia, se eu não me engano, a igreja de Éfeso, que ele elogia, vocês conseguiram discernir aqueles que se diziam profeta, mas não eram. É para Éfeso, não era que ele fala isso? Se eu não me engano, é para o próprio Éfeso que ele fala. Vocês souberam. Por que ele está falando para Éfeso? Eu acho que é para Éfeso, mas é para uma igreja que era igreja de fato. Ele diz para essa igreja porque era um corpo, e o corpo consegue identificar os falsos. Amém? Por que ele está dizendo aqui? Por que ele está dizendo aqui? Olha, meu Deus, olha aqui, por que ele fala isso aqui, ó? Aqui, para que não sejam mais meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que vocês não sejam mais conduzidos por homens para o erro, sejam um corpo. Você não quer mais ser conduzido para ninguém por erro? Quer saber a verdade? Quer ser a verdade? Então seja corpo. Você não vai ser mais conduzido por homens maus, que eu estava falando ontem ainda com alguns irmãos aqui, estão espalhados por aí, escancarado em processos na justiça, ações da Polícia Federal, batendo igreja, prendendo homens que se dizem de Deus, mas não são. Quando a igreja é um corpo, ela bota esses para fora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, igreja? Mas eu quero orar diferente com você hoje. Eu não vou abençoar você, jamais, hoje não. Hoje você vai orar pela pessoa que está do seu lado, mesmo que à distância, uma distância segura, confortável. Eu queria que você estendesse a mão. Se você estiver encabulado, só estenda a mão para ela. Mas se você não estiver encabulado, vira para ela e estenda a mão para ela, olha para ela. Aleluia, fecha os teus olhos. Queria que você fechasse os teus olhos, toda a igreja agora. Aleluia, meu Deus, essa aqui é a tua palavra, meu Pai. É a tua palavra que nos ensina que ou nós somos corpo ou não somos nada. É a tua palavra que orienta que ou nós somos um corpo ou nós não seremos identificados como igreja do Senhor. Agora os meus irmãos estão cada um com as mãos estendidas para o outro, de uma forma profética, simbólica, identificando que tudo que eles são para o outro. Aleluia, meu irmão, em nome de Jesus, eu queria que você orasse em relação a você essa noite, para que você seja tudo que Deus preparou que você fosse, para essa pessoa que está aí na sua frente, do seu lado. Ore a Deus, ore a Deus.
Ore a Deus, em nome de Jesus, diga: meu Deus, que eu seja tudo que o Senhor preparou. Eu quero saber o meu lugar no corpo, meu Pai. Eu quero saber quem eu vou ser para o meu irmão. Aleluia, eu quero ser a parte da junta, o corpo todo ajustado, o corpo todo colocado no seu lugar. Eu quero estar no meu lugar, Senhor. Eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Meu Deus, o que eu sou no corpo? Sou mão, sou dedo, unha, sou cartilagem. O que eu sou afinal nesse corpo? Aleluia, sou tendão, sou nervo. Eu quero o meu lugar no corpo de Cristo. Ore, igreja, levante a sua voz.